tema da minha palavra nessa noite para vocês é algo que Deus colocou no meu coração, que é o tema não perdendo as oportunidades. Esse é o tema da minha palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia, acesse aí, Tiago capítulo 4, Tiago 4, versículo 13 em diante. Tiago capítulo 4, verso 13 em diante. Eu vou ler na NVI, ele diz assim: ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para este ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dispersa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa é uma palavra forte, né? Nós estamos aqui com o apóstolo Tiago escrevendo as igrejas, né? Tiago ele está escrevendo as igrejas e ele traz uma proposta aqui na sua carta, né, para aqueles cristãos que estavam dispersos, né? Tiago ali ele começa a ensinar uma prática de fé. Como que nós podemos praticar a fé? Como que nós colocamos a fé em prática? Essa é a proposta da carta de Tiago. Se você ler ali poucos capítulos, né, ele tem trazido essa proposta aos cristãos que estavam dispersos. Eu posso dizer aos cristãos que estavam ali mornos, aos cristãos que estavam meio ali, sabe, perdidos, sem conseguir exercitar a fé. Então, Tiago ele vem trazendo isso, mas aqui nessa faceta da palavra, ele vem com uma palavra muito forte. Ele fala: olha, vocês estão pensando demais em si, vocês estão olhando muito para si, vocês estão dizendo: olha, se amanhã, né, eu quiser, eu vou fazer isso, né, eu posso me programar daqui um ano e ir morar numa cidade, fazer negócio, comprar, vender, eu posso passear, eu posso fazer um monte de coisa, porque quem manda na minha vida sou eu tenho tempo para isso. E quando na realidade Tiago fala assim: ninguém sabe o tempo que tem. O que vocês deveriam falar é: se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Aí ele termina, né, o texto que nós lemos dizendo: olha, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Então ele traz um confronto à arrogância dos nossos planos. E aí eu me peguei a pensar: quantos planos nós fazemos, esquecemos de convidar Deus? Ou esquecemos de colocar isso diante da ótica de Deus, sem consultar a vontade de Deus? Será se é isso que Deus tem para mim? Será se esses são os planos? Tiago nos lembra, o texto nos lembra que a vida é muito breve. Ele fala que a nossa vida não passa de uma neblina. Você já viu uma neblina? Irmãos, a hora que o sol esquenta, a hora que bate o vento, ela o quê? Se desfaz, ela some, ela apaga. O nosso tempo, olha aqui, o nosso tempo é limitado. Todos nós que estamos aqui, sem exceção. Isso tem queimado muito no meu coração esses dias. Nós precisamos de fato remir o tempo, porque os dias são maus, né? As oportunidades elas passam. Existe um ditado popular, né, antigo, que fala: o cavalo arriado não passa duas vezes. Você já ouviu esse ditado já? Né? E não passa mesmo. Parece que foi ontem que nós chegamos aqui em Mirante da Serra. A igreja já passa de 11 anos. Parece que foi ontem que construímos esse prédio. Logo, logo, em nome de Jesus, já vamos ter que ampliar, passar para o Ministério Infantil e construir outro. Aleluia, glória a Deus. Quem crê, fala amém. Mas parece que foi ontem que começou a célula lá na casa do Adelmo, aquela loucura toda, tendo que levar a gente para Paraná, e era aquele piseiro tudo. E passa como um start, como uma neblina. Eu estava olhando lá em casa essa semana, o tamanho que está meu filho, parece que foi ontem que eu estava chegando com ele em Rondônia, recém-nascido. O menino já está trabalhando, aleluia. Parece que foi ontem. Então a nossa vida é muito curta, as oportunidades passam. E aqui eu quero trazer para você uma exposição desse texto. Eu quero que você olhe comigo o verso 13, olha o que diz o versículo 13. Hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo. Quem de nós sabemos se amanhã faremos alguma coisa? Nós podemos até planejar. Tiago aqui não está nos exortando de não planejar,
A exortação dele é de nós não inserirmos Deus nesse negócio. Porque ele diz, hoje, amanhã faremos isso ou aquilo. Tiago aqui escreve às pessoas que estão confiando demais nos seus próprios planos, nos seus próprios projetos. Eles presumem que terão tempo, que terão controle do futuro. Quantas pessoas, amados, hoje acordaram e teve a sua vida findada ao longo do dia? Quantos não tiveram a oportunidade de concluir esse dia hoje? Tinham planos, tinham projetos, mas foi startado, foi parado no meio do caminho. Então o que Tiago nos exorta é que nós temos que trazer Deus, trazer o Senhor para os nossos planos, porque o hoje ou amanhã o que faremos depende exclusivamente do Senhor. Isso, quando nós olhamos, para a nossa vida, nos soa familiar. Quantas vezes nós dizemos, mais para frente eu mudo de vida? Você já falou isso? Confessa seu pecado. Eu já falei. Não, mais para frente eu tomo uma decisão. Mais para frente, ou depois eu resolvo esse problema. Não, amanhã eu falo que eu amo. Amanhã eu faço aquela ligação. Amanhã eu dou aquele abraço. Amanhã. Sempre procrastinando. Sempre achando que teremos mais tempo. A procrastinação espiritual e emocional é uma armadilha. Quantas coisas nós já perdemos na vida porque procrastinamos. Os nossos filhos cresceram, os nossos pais envelheceram, a vida passou e nós procrastinamos, não fizemos. Para uns já é tarde demais, para outros ainda resta um pouco tempo. Achamos que o tempo está sob o nosso domínio e não está. O dia que você perdeu hoje, filho, você perdeu, já foi. Você nunca mais recupera o dia de hoje. Você consegue entender isso? Já foi, não volta. Um outro ditado popular diz que a água que passa por debaixo da ponte vai-se embora, não volta mais. Então nós não podemos ficar perdendo tempo, não podemos procrastinar de forma espiritual nem emocional. Achamos que estamos dominando o tempo, mas quando é o tempo que nos domina, nós somos pegados pelo dia de amanhã. E aí ficamos ali naquele, não, amanhã eu faço. E o texto diz, hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo. Então o primeiro ponto que eu tenho para você, não seja pego na armadilha do tempo, do hoje ou do amanhã, ou melhor dizendo, depois eu faço. O versículo 14, olha o que ele diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Quem tem certeza do que vai acontecer amanhã aqui? Temos, filho, só Deus. Nós não temos. Nós podemos estar em plena saúde e amanhã amanhecermos gripados. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. A nossa vida amanhã pode sofrer uma mudança radical. Exemplo, 2020. Todo mundo no retiro, aquele movimento, a igreja naqueles movimentos, aquele negócio louco, um plano gigantesco para 2020, para 2021, casa do julgamento, aquela coisa, de repente startou o Covid. O que tivemos que fazer? Parar tudo. Parou tudo. Viu como que mudou? Com uma notícia. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A vida, ela é incerta e a nossa vida é frágil. Ela é incerta e frágil. Tiago aqui, ele compara a vida como uma neblina, que aparece por pouco tempo e logo se desfaz. E aí, foi aonde Deus colocou essa palavra no meu coração. Há um tempo atrás, eu e o irmão Adelmo, nós fomos visitar uma irmã da igreja, a qual o Senhor recolheu. E eu tive uma das experiências mais dramáticas do meu ministério até hoje. E olha que eu já passei por algumas circunstâncias bem diferentes. Mas eu nunca tive que dar notícia. Eu já dei muita notícia para familiares que a pessoa morreu, mas eu nunca tinha dado uma notícia para a pessoa que ia morrer. E a família me pediu para mim fazer o inverso, para mim dar notícia que a pessoa ia morrer. Que coisa dramática foi para mim naquele dia. E eu acredito que o Adelmo também. Nós entrarmos numa sala de hospital, ver uma pessoa a qual nós tínhamos um apreço, um afeto, que estava num estado, como diz a medicina, estava no estado terminal, e falar, olha, você precisa tomar uma decisão. Você quer morrer com dor ou sem dor? Essa era a fala. Imagina você dar essa notícia para uma pessoa. Nós tivemos que fazer isso ano passado.
E aí Deus me trouxe essa palavra nesse top, porque a medicina fala assim, que uma pessoa que chega no estado daquela irmã é uma pessoa que está desenganada, não tinha mais, a medicina já havia cessado o seu trabalho, não tinha mais o que fazer, ela era uma pessoa desenganada, ela só tinha que tomar a decisão, ela ia suportar a dor até morrer, ou ela ia ser levada a um coma induzido e ia chegar no mesmo estado que era a morte. Então a medicina desenganou. Aí eu te pergunto, enganados estamos nós, que achamos que temos tempo, mais que aquela irmã teve. Ela teve 3 dias de vida, 4 dias depois disso, foi mais ou menos isso, né, irmão? Enganado estou eu, enganado está você, que achamos que temos mais tempo. Você concorda comigo? Enganados somos nós, que achamos que temos todo o tempo do mundo, quando na realidade não temos tempo nenhum mais. Porque a nossa vida, como diz Tiago, não passa de uma neblina. Por isso que nós temos que, de fato, aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem colocado na nossa mão, que o Senhor tem colocado na nossa vida. Você tem aproveitado as oportunidades com a sua família, com a sua esposa, aos casados, né? A maioria aqui é casada, acho que só um, que não, 2, que não está casado ainda, mas vai casar no nome de Jesus, né? Deus vai preparar a varoa do céu para vocês, uma mulher segundo o coração de Deus. Mas aos demais, nós temos aproveitado as oportunidades com a nossa esposa, dizendo que a ama, cuidando dela como uma princesa do Senhor, como a parte mais frágil, como a mulher ao qual o Senhor nos confiou. Nós temos cuidado dela de uma forma especial, como a menina dos olhos do Senhor, cuidado com todo amor, com todo zelo, com todo carinho, com tudo aquilo que a Bíblia diz que nós devemos cuidar dela. Nós temos ministrado na vida dos nossos filhos, dizendo que nós os amamos, que nós temos um apreço, que nós os consideramos, que eles são flechas na mão de um valente, que eles são herança do Senhor para nós. Nós temos abençoado a nossa família. Ah, não, mas eu vou ter tempo para fazer isso. Enganado estamos nós, achando que vamos ter todo o tempo. Por que Deus falou isso comigo? Porque essa irmã, um dia nós estávamos vindo do monte, a pessoa falou assim: pastor, nós poderíamos levar a ceia para ela. Eu falei: irmão, vamos deixar mais para frente? Mês que vem a gente leva a ceia para ela lá. Não teve mês que vem para ela. Enganado estava eu, como pastor, que achei que ia ter tempo para celebrar a ceia com ela. Enganados estamos nós, achando que temos domínio do dia de amanhã. Versículo 16, versículo 15 e 16 ali tem um paralelo. Ele fala assim: se o Senhor quiser. Tiago ele fala: olha, todos os nossos planos devem ser colocados diante do Senhor. A nossa fala deve ser: se assim o Senhor quiser, se assim o Senhor nos permitir. O problema é que nós fazemos planos e não queremos colocar o Senhor. Os nossos planos não estão sendo apresentados diante do Senhor. Nós não estamos preocupados se o Senhor aprova ou se o Senhor não aprova, ou se podemos fazer sem Deus ou com Deus. Nós só queremos fazer, viver a vida, né? Sem preocupação, ou deixando as coisas importantes para amanhã. Irmãos, eu sou bem sincero, tem muitos homens que estão gastando a sua vida com aquilo que não é valioso, com aquilo que não é precioso. Pastor, com o quê? Com emprego, com trabalho, com empresa. Eu vou te falar, não é valioso. Sabe o que é valioso? A mulher que dorme na sua cama junto com você. São os seus filhos que são valiosos. A sua vida está passando, meu irmão, a minha vida está passando. Pastor, o senhor está falando para mim abandonar meu emprego? Claro que não. Eu estou falando que você tem que dar importância para aquilo que é de valor. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 9, tudo que vier à mão, se eu não salvo engano é o verso 10, tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque para o Seol, para onde tu vais, não há projeto, não há sabedoria, não há plano, não há ciência alguma. Então, amados, nós temos que fazer o nosso serviço, nós temos que prestar a nossa colaboração para a sociedade, nós temos que captar recursos, sim, é verdade, mas isso não é o mais importante. Porque quando nós cairmos, Deus me livre, num leito de hospital, você vai ver que isso não tem valor. Se nós ouvirmos a palavra que aquela irmã ouviu, que ela estava desenganada, você sabe o que ela queria? Você acha que ela queria um dia a mais para trabalhar? Você acha que é isso que ela desejava? Você acha que ela desejava um dia a mais para fazer coisas fúteis?
O que ela desejava era estar com a filha, com o filho dela, com o neto. Ela desejava estar na comunhão da igreja. Eu não falo isso por bobagem, eu falo isso porque nós ouvimos isso dela. Porque ela ouviu a palavra que ela estava desenganada. E eu volto a afirmar, enganados estamos nós, achando que temos mais tempo, que temos grandes oportunidades diante ou para frente, quando nós já temos hoje. Por isso que nós temos que colocar nossos planos diante do Senhor. Quando deixamos Deus fora, confiamos mais na nossa força do que na sabedoria de Deus. Quando nós não confiamos os nossos planos ao Senhor, nós estamos comportando de forma arrogante ao tempo. Nós temos sido de fato pecadores, porque a arrogância com o tempo é um pecado. Nós nos vangloriarmos dizendo que temos tempo, ou que vamos resolver depois, ou eu controlo a minha vida, isso é pecado, isso é se vangloriar. Quando na realidade não temos, ou não sabemos quanto tempo temos. O verso 17 ele diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago ele finaliza com um alerta poderoso: a omissão também é pecado. Isso é forte, irmãos. A omissão também é pecado. Saber o que temos que fazer e não fazer também é pecado. Você sabe que você tem que falar que você ama a sua esposa, não sabe? Sabe ou não sabe? Ela precisa de ouvir isso. Ela precisa de um abraço seu. Ela precisa se sentir segura ao seu lado, junto contigo. Quando você sabe disso e não faz, você está cometendo o quê? Pecado. Os seus filhos precisam ser ministrados. Os seus filhos precisam de uma direção. Quando nós sabemos que temos que fazer e não fazemos, nós estamos pecando. Por isso que Tiago ele termina trazendo essa exortação ao meu coração, ao seu coração. Ele finaliza dizendo: a omissão também é pecado. Se você sabe que precisa se reconciliar e não se reconcilia, é pecado. Se você sabe que precisa perdoar e não perdoa, é pecado. Se você sabe que você precisa fazer uma mudança radical na sua vida e não faz, é pecado. Se você sabe que você precisa servir e não serve, é pecado. Se você sabe que você precisa orar pela sua família, orar pela sua igreja, orar para a sua vida íntima com o Senhor e não faz, é pecado. Se você sabe que tem que liderar e não lidera, é pecado. Se você sabe que você precisa buscar mais do Senhor, que você precisa mergulhar no Senhor e não faz, é pecado. Quem fala isso? A própria palavra. A omissão também é pecado. Pastor, como que nós aplicamos isso na nossa vida? Eu posso aplicar em 3 áreas. Primeiro, no nosso lar. Quantas vezes nós deixamos o te amo para depois? Porque você acorda atrasado, ou porque você chega cansado, ou porque você está muito estressado e deixa o te amo para depois, ou porque aconteceu alguma coisa na sua casa que te desagradou e agora você não fala mais eu te amo. Quantas vezes dentro de casa nós deixamos o perdão de lado e preferimos ficar com conflito, ou não passamos tempo com os nossos filhos? Aí você fala, mas depois eu passo, porque agora eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro. Daqui a pouco seu filho casou, a sua filha casou, já foi embora da sua casa, você envelheceu e você não tem mais aquele tempo. Aí você vai falar, o que me adiantou correr atrás da vida, gastar toda a minha vida? Imagine só que a sua vida é como fosse uma conta bancária, recheada com uma quantidade de dígitos lá. Esses dígitos são os dias de vida. Aí você imagina quantos dígitos você quer, né? Para 1 ano, para 10 anos, para 20 anos, para 50 anos, para 100 anos. Mas cada dia que você passa, você gasta um e não repõe, não tem como repor, não tem ali a somativa, não acrescenta, só diminui. Quanto que você já perdeu? Quando você olha para a vida da igreja, quantas oportunidades de servir nós temos na vida da igreja? De orarmos, de crescer, de discipular, de evangelizar. Quantas oportunidades de servir aqui na vida da igreja. Não estou falando impacto não, irmão. Servir impacto é apenas uma fagulha no meio de tudo que nós podemos viver. É muito pouco, muito pouco.
do que nós podemos fazer, de gastarmos tempo orando, de criar projetos, de criar circunstâncias para amar o próximo, para abençoar a vida do próximo. Mas deixamos passar, deixamos para depois. Agora eu estou ocupado demais. Eu não sei se é agora o meu tempo. Não sei fazer. Sempre nós temos uma desculpa para a procrastinação. A nossa vida com Deus, quantas vezes adiamos a nossa entrega total ao Senhor, a nossa consagração, e as desculpas sempre são as mesmas. A verdade é, meus irmãos, que o tempo não nos pertence. O tempo, o kairos ou o cronos, tanto faz, nenhum dos tempos nos pertence, não nos pertence. As oportunidades têm data de validade, tem oportunidade que passa e não tem jeito, já foi, ficou para trás, não é mais para você, porque passou. Quem vive como se tivesse todo o tempo do mundo, eu posso dizer para essa pessoa hoje, você está desenganado, ou enganado, achando que tem todo o tempo do mundo. Não adie o que Deus está chamando você para fazer hoje, não adie, faça hoje se possível. Se é preciso você ligar para alguém, pedir perdão, dizer que perdoa, falar que ama, seja para um pai, para a mãe, para alguém, faça hoje, seja para um amigo, faça hoje. Se você precisa consertar a sua vida com a sua esposa, com a sua casa, faça hoje, não perca mais tempo, não adie, não deixe para amanhã. Deus, Ele está nos dando um chamado urgente para esse tempo, nós não podemos desperdiçar, não podemos viver a vida como se amanhã fosse uma garantia, porque não é para ninguém, nem para mim, nem para os senhores. Se há algo a ser feito, faça agora. Permita ser usado por Deus. Se é perdão, se é liberar, se é pedir, não importa o que seja, faça hoje. Há um chamado de urgência, de nós aceitarmos esse compromisso com o Senhor, porque pessoas dependem de nós. Pessoas dependem de nós. Se precisa de se arrepender, se arrependa hoje. Se precisa confessar, se posicionar, faça hoje, no nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa trazer um confronto na nossa vida, né? Que ela possa nos despertar, que ela gere um start em nós, e que nós possamos nos posicionar, saber que enganados estamos nós, se achamos que temos todo o tempo do mundo, porque as oportunidades, elas podem passar e nós não aproveitarmos. Responda essa pergunta primeiro ao Senhor. Se hoje fosse o último dia, o que você gostaria de ter feito diferente? Se hoje fosse o seu último dia, o que você faria hoje de diferente? O que você teria feito hoje de diferente na sua vida? Hoje é o dia que nós precisamos nos posicionarmos como homens de Deus, porque, de fato, ninguém sabe o dia de amanhã, exceto o Senhor. Eu reafirmo essa pergunta no seu coração. Se hoje fosse o seu último dia, o que você gostaria de ter feito diferente? Se você soubesse que não houvesse mais amanhã, o que você teria feito hoje de diferente? Hoje já passou, mas amanhã você pode fazer isso que você está pensando agora. Amanhã você pode ter um comportamento diferente. Hoje ainda, o dia não acabou. Talvez você tenha a oportunidade, no final dessa palavra, fazer isso que está no seu coração. Senhor, eu oro pela vida desses homens, ó Deus. Eu oro pela vida desses que me ouvem nesta noite. Ó Pai, eu oro para que haja uma sensibilidade da voz, do Espírito do Senhor sobre a vida deles. Eu oro para que eles possam, em nome de Jesus, se arrepender, ó Pai, e tomar uma decisão hoje de remir o tempo, de amar a esposa, de amar os filhos, de honrar o lar, como diz o próprio Josué, eles e a casa deles servirem ao Senhor, que eles possam hoje se posicionar de tal forma, com ousadia para viver o propósito do Senhor, aproveitando cada oportunidade do céu que o Senhor tem dado acesso a eles, ó Pai. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus que eles não permitam
perder as oportunidades que o Senhor tem dado, oportunidades de se arrepender, oportunidades de liberar perdão, oportunidades de amar, oportunidades de evangelizar, oportunidades de te servir, oportunidades de fazer coisas grandiosas no Senhor, mas, Pai, oportunidades de abençoar o lar deles, ó Pai, de ser bênção, de serem sacerdotes, homens valiosos, valorosos em sua casa. Eu oro por estes, ó Deus, e peço em nome de Jesus que eles aproveitem toda a oportunidade que o Senhor tem dado a eles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.